E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre a pressão arterial. O que é essa pressão arterial, né? As pessoas falam sobre pressão alta, pressão baixa, tenho pressão alta, tenho pressão baixa, mas vocês sabem me explicar o que é essa pressão alta, o que é essa pressão baixa? Então, se você não sabe, vem que eu vou te explicar. Gente, então, muito se fala, né, sobre a pressão arterial, pressão alta, pressão baixa, mas o que realmente é essa pressão? Aqui eu fiz um desenho, vai ficar melhor de vocês entenderem o que é essa pressão, né? No caso, aqui tem a representação de uma artéria. O sangue está em azul. O sangue, ele passa dentro das artérias, só que ele não passa só em linha reta, né? Se vocês repararem a direção da seta, ela está jogando contra a parede da artéria. E isso gera uma certa pressão, entendeu? Essa pressão é isso, é o sangue colidindo contra a parede das artérias, né? É esse atrito do sangue com a parede da artéria. Quando o sangue ele é expulso do coração, ele é expulso com muita força. E essa força, ela gera esse atrito, essa pressão nas artérias, entende? Isso que é a pressão. Essa pressão pode estar mais alta ou pode estar mais baixa. E assim, né? Vamos supor que eu fiz um exame e tudo, aí apareceu os numerozinhos lá, eu não sei ler, não sei como é que funciona, né? Como assim? O médico vai te explicar, né? Mas vem comigo que eu vou te explicar certinho o que é esses números. No caso, eu vou usar a representação do 12 por 8, porque é o recomendado, é o mais comum, né? 12 por 8. Na verdade, esse 12 por 8 é 120 por 80. O 12 é 120 e o 80 e o 8 é 80, né? Só que esse zero, ele é cortado. E tipo, esses dois números representam o quê? Né, no caso, né? 120 por 80, mas o que? Beleza, é a pressão. Mas pressão do que, né, no caso? 120 é a pressão da sístole e 80 é a pressão da diástole. Eu expliquei em outros vídeos que a sístole é quando o coração se contrai. A diástole é quando o coração se enche de sangue novamente, né? Então, ó, resumindo, a sístole contrai e a diástole se enche de sangue. Quando acontece a sístole, o sangue expulsa, o coração expulsa o sangue para fora com a pressão mais alta, né? No caso, 120, né? No caso desse exame. E a diástole é quando o sangue retorna novamente para o coração. E essa volta do sangue, ele também tem uma pressão, né? No caso, 80. A volta sempre vai ser mais baixa do que a ida, né? Quando o sangue é expulso para o corpo ali, para oxigenar os tecidos, ele sai com a pressão mais alta do que ele volta. Então, por isso que é 120 por 80. 120 a sístole e 80 a diástole, quando o sangue volta novamente para o corpo. Então, gente, ó, vamos lá, só para fixar mesmo, né? No caso, 12 por 8 é o quê? 120 por 80. 120 é a pressão arterial sistólica. É a pressão da sístole. Quando o coração se contrai, ele expulsa o sangue. E essa contração que expulsa o sangue para fora, para oxigenar os tecidos, é chamado de sístole. Por isso que é pressão arterial sistólica. Pressão arterial sistólica. Agora, o 8 é o 80, né, que é da pressão arterial diastólica. Pressão arterial diastólica é quando o sangue volta para o coração novamente. É a volta do sangue para o coração. Entendeu? Então, 12 por 8. 120 por 80. Para finalizar, né? Para resumir. Gente, ó, agora eu vou falar sobre o débito cardíaco. O débito cardíaco, né? DC. O que é esse débito cardíaco? Basicamente, débito cardíaco é o volume de sangue que é expulso do meu coração, que é bombeado pelo coração por minuto. E esse débito cardíaco, ele é diretamente influenciado pela frequência cardíaca e o volume sistólico, né?
Ah, mas como assim ele é diretamente influenciado? Por exemplo, se eu estou fazendo uma corridinha, o meu corpo ele vai precisar de mais oxigênio. Essa demanda a mais de oxigênio vai aumentar a frequência cardíaca e também o volume sistólico. Meio que, tipo, também vai aumentar o débito cardíaco, vocês entendem? Então, basicamente, ó, o débito cardíaco está diretamente influenciado com a frequência cardíaca e o volume sistólico. Gente, ó, agora é o seguinte. Eu tinha comentado lá no débito cardíaco sobre a frequência cardíaca. Só que eu falei mais rápido, né? Eu não expliquei muito bem o que é a frequência cardíaca. Lá eu coloquei só como FC. O que é essa frequência cardíaca, né? Basicamente, frequência cardíaca é o seguinte. Ela mede quantas vezes o coração bate por minuto. Então, é o batimento por minuto, né? O famoso BPM. Quantas vezes o meu coração bate por minuto. É isso que a frequência cardíaca vai medir. Gente, ó, eu falei sobre a frequência cardíaca, mas eu também tinha comentado sobre o volume sistólico. Eu tinha colocado VS. O que é esse volume sistólico? Olha, basicamente, o volume sistólico é a quantidade de sangue que o coração bombeia por contração. Então, volume sistólico é a quantidade de sangue que o coração bombeia por contração, né? Basicamente é isso. Ele bombeia, sai o sangue. É a quantidade de sangue que ele bombeou. Então, ó, bombeou, aí o sangue saiu. É essa quantidade de sangue que saiu, entendeu? Então, ó, bombeou uma vez, é essa quantidade. Bombeou duas vezes, é aquela quantidade. Bombeou outra vez, é aquela quantidade. Então, a cada bombeamento, a cada contração do coração, né, vai ser expulso um pouco de sangue do ventrículo esquerdo. É esse pouco de sangue, né? A cada contração vai expulsar um pouco de sangue. Entendeu? Basicamente é isso. Gente, então, ó, agora eu vou falar sobre a resistência vascular periférica. Vocês lembram lá no outro vídeo que eu tinha comentado que o sangue ele não passa só em linha reta, que ele também colide com a parede das artérias? Basicamente, é isso que é a resistência vascular periférica, né? É quando o sangue colide com a parede das artérias. E o corpo, ele acha formas, né, por meio dessa resistência, de aumentar ou diminuir a pressão. Mas como assim, né? Por exemplo, o vaso sanguíneo, ele se dilata ou ele se contrai, ele diminui, né? Processo chamado de vasodilatação e vasoconstrição. Vasodilatação é quando o vaso sanguíneo se dilata. Vasoconstrição é quando o vaso sanguíneo se contrai, ele fica pequenininho. E quando acontece a vasoconstrição, a pressão do sangue aumenta. Quando acontece a vasodilatação, a pressão do sangue diminui. Como assim? A vasoconstrição aumenta a pressão e a vasodilatação diminui a pressão? Pensa no seguinte, imagina dois canudos, um mais fininho e outro mais grosso. Se você pega o canudo fino, no caso o vaso sanguíneo em vasoconstrição, né, e sopra, você vai ter mais resistência de ar, você vai ter dificuldade, você vai ter que fazer muita mais força. Agora, se você pega o canudo mais grosso e sopra, você vai conseguir soprar muito mais ar em muito menos tempo. Então, tipo, a pressão é mais baixa, vocês entendem? Não sei se vocês vão conseguir entender melhor com essa analogia, mas basicamente é isso. Resistência vascular periférica é a resistência que o sangue encontra na parede das artérias, né? Basicamente. Gente, ó, agora eu vou falar da hipertensão, mais conhecida, né, popularmente como pressão alta, né? Pressão alta, basicamente é isso. A hipertensão é quando a pressão da pessoa já está mais alta, entendeu? E ela, quando a pessoa afere lá no caso, e der 14/9 ou acima disso, pode ser arriscado ali para a pessoa. Então, o recomendado é começar um trabalho ali com o médico, entendeu? Sendo aconselhado por um médico sobre o que fazer. Eu não sou médico, né? Vale lembrar. Todas essas informações aqui que eu tô falando são com intuito informativo, né? São para estudo. Então, se você acha que tem problema de pressão,
sugiro que você procure um médico, né? Que ele vai te aconselhar ao que fazer certinho, né? E como que eu faço para diminuir essa pressão alta, né? Vou supor que eu tô com a pressão alta, o que eu tenho que fazer para diminuir essa pressão? Então, basicamente, para você diminuir essa pressão, primeiro você tem que ir no médico, aí ele vai te receitar alguns remédios, entendeu? E é um trabalho conjunto, né? Medicamento e basicamente mudança no estilo de vida. Você vai ter que fazer mais atividade física, você vai ter que ter uma alimentação diferente, evitar alimentos embutidos, industrializados, ultraprocessados, porque às vezes esses alimentos têm muito sódio e o sódio aumenta a pressão. Então é bom que você diminua a quantidade de sódio também, aumenta a alimentação de alimentos ricos em fibras, essas coisas, e diminui o sódio. Sem contar que a atividade física, você fazer um trabalho aeróbico e anaeróbico, também ajuda, né? Na verdade, é essencial. Então, basicamente, é isso mesmo, sobre hipertensão. Gente, ó, eu falei sobre a hipertensão, agora eu vou falar sobre a hipotensão. Sempre que tiver hiper, quer dizer o aumento de alguma coisa, né? No caso, hipertensão, o aumento da pressão sanguínea. Então, a pressão fica mais alta. Agora, sempre quando tiver hipo, é a diminuição de alguma coisa. Então, hipertensão é a diminuição dessa pressão sanguínea. Então, hipertensão é o aumento da pressão, hipotensão é a diminuição da pressão, né? Basicamente, hipotensão é a pressão baixa. E ela, tipo, em menos de 10 por 7, já é considerado baixo. Se essa pressão baixa estiver te causando tonteira, visão turva, náusea, o aconselhado é que se procure um médico, né? Que aí lá ele vai conversar certinho com você e vai ver a sua situação específica, porque pode ser diversos fatores, né? Basicamente. Gente, por hoje é isso mesmo. É isso que eu tinha para falar sobre a pressão arterial. Se ficou alguma dúvida, não esquece de comentar não. Comenta aí, entendeu? Vamos trocar uma ideia. Talvez futuramente eu possa gravar um vídeo sobre a sua dúvida, né? No mais é isso. Curte, comenta, ativa as notificações aí que eu vou continuar postando esse tipo de conteúdo informativo. No mais é isso. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigado.